Continuando a nossa aula, e como ele vai realizar isso? Ele vai usar meios concretos, eu não sei por que está dando esse problema, mas não perca a segunda parte, tá? Ele vai usar meios concretos. Como que ele vai realizar isso? Para essa transformação, a leitura da palavra de Deus, a oração, a comunhão com a igreja, a correção na nossa vida, o serviço cristão, as provações, a obediência diária. Então, o Espírito Santo ele vai conceder poder, olha só, ele concede poder, ele convence, ele corrige e ele orienta, enquanto nós respondemos como? Fé, submissão e obediência. Então, o crescimento espiritual é obra da graça. Não existe assim, mas exige. Não existe outra forma, eu quis dizer, mas exige a nossa cooperação responsável. Então, o Espírito Santo que vai trabalhar em nós. Então, a relação, a aproximação do trono da graça não tem como objetivo apenas receber alívio de problemas. Não, isso é um evangelho tabajara. Então, na presença de Deus, nós também somos corrigidos, fortalecidos e transformados. Se nós procurarmos Deus só para aliviar dos problemas, isso não é graça, isso não é salvação, isso não é evangelho. Então veja, em vez de compararmos nossa vida com de outros irmãos, o que nós devemos fazer? Olhar para Jesus. Então, a pergunta não é há quanto tempo estou na igreja, mas a pergunta é, depois de todo esse tempo, em quais áreas minha vida já se parece mais com Jesus? Então, eu vejo assim, está faltando nós procurarmos aparecer com Jesus e deixarmos, examinarmos a nós mesmos. Nós escutamos isso, cada 30 dias nós estamos escutando. E nós precisamos entender que Cristo é o padrão. Nós temos que deixar de ser meninos levados por qualquer onda ou vento de doutrina. E ainda tem o próximo ponto ainda crescendo na graça. Como que vai acontecer? Primeiro o quê? Primeiro, olha só, vamos observar como que isso acontece. Primeiro, eu entro no trono da graça, né? Então nós nos aproximamos. Hebreus 4:16 vai dizer assim, ele nos convida a aproximar-nos confiadamente do trono da graça. Então todo o crescimento espiritual vai começar o quê? Da dependência de Deus. Ele vai depender de Deus, é dependência total. E nele nós vamos fazer o quê? Nós vamos confessar as nossas fraquezas, vamos receber o nosso socorro e encontrar força para continuar. Depois nós contemplamos Cristo. Hebreus 12:12, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Então, contemplar Cristo significa conhecê-lo por meio das Escrituras, observar o seu caráter, confiar na sua obra e seguir seus ensinamentos. Assim nós vamos nos tornar semelhante a Cristo. Nós não vamos nos tornar semelhante a Cristo nem olhando para os outros e muito menos para nós mesmos. E aí, 3, nós vamos ver o quê? Nós somos transformados. Então, 2 Coríntios vai dizer que ao contemplarmos a glória do Senhor, somos transformados na mesma imagem, de glória em glória, pelo Espírito. Então, olha só, a expressão de glória em glória vai indicar o quê? Progressividade. Deus vai trabalhar em etapas. E aí, algumas áreas da nossa vida vão ser transformadas rapidamente, outras não. Mas isso vai nos levar a não cometer 2 erros, tá? Primeiro, achar que podemos transformar apenas pela força de vontade. Eu quero ser santo. Não. Precisamos do Espírito Santo para ser santo. Permanecer passivos, esperando que o Espírito Santo faça tudo. Não, ele não vai fazer, nós temos que fazer algo. E aí vem o resultado. E qual que é o resultado? É crescimento na graça. Então torna-se visível. Eu vou reagir com mais mansidão, eu vou perdoar com mais disposição, eu vou resistir melhor às tentações, eu vou servir sem buscar reconhecimento, eu vou tratar as pessoas com misericórdia, eu vou permanecer firme diante dos ensinamentos equivocados, eu vou demonstrar cada vez mais o caráter de Jesus em mim. Então é todo esse processo aí
que é o crescimento que nós vamos conhecer muitos conceitos sobre a graça e ainda não vamos demonstrar no relacionamento. Então, o crescimento na graça aparece quando nós começamos a tratar os outros com a mesma misericórdia que Deus nos tratou, nos recebeu. Então, a pergunta interessante para vocês seria: a graça que afirmamos conhecer já pode ser percebida na maneira como tratamos quem falha conosco? Será? Será que a graça que afirmamos conhecer, ela já pode ser percebida na maneira como tratamos quem falhou comigo? Quem falhou com você? Me responda aí essa pergunta. Ainda temos o ponto 3. Vamos lá. Cristo, nosso modelo. Ele é o nosso modelo. Então, olha, para crescer de maneira saudável, nós precisamos olhar. Olhar o quê? A humildade de servir de Jesus, né? A compaixão pelos necessitados. Nós precisamos manter o olho fixo ali, na sua compaixão pelos necessitados, na sua firmeza diante do pecado, na obediência que ele teve com o Pai, no seu amor sacrificial e na sua perseverança diante do crescimento. E aí vem o quê? Vem a ação do Espírito Santo. Se somos transformados de glória em glória, não é simplesmente imitação externa. Não é isso. Não se trata apenas de perguntar o que Jesus faria e tentar reproduzir seu comportamento. Não é isso. É uma obra interior do Espírito Santo em nós. E aí, qual que é o resultado? O resultado é esse. Crescimento, amor, caráter, santidade e serviço. É o caráter de Cristo com a sua santidade, com o seu amor e o seu serviço, refletindo em nós. Então aí o caráter de Cristo vai ser o primeiro resultado da mudança interior. Ele vai refletir progressivamente a nossa humildade, mansidão, paciência, fidelidade a Deus. É por aí. A graça não apenas vai perdoar, a santidade ela não perdoa, mas ela também nos ensina a abandonar o pecado. Nós não só perdoamos, nós abandonamos. O amor, nós compreendemos que o amor que recebemos de Cristo, mas somos capacitados a amar. Então, quanto mais nós recebemos de Cristo, mais nós somos capacitados a amar. O serviço, Jesus declarou que não veio para ser servido, mas para servir. Sabe, então, existem umas perguntinhas que eu preciso te fazer para você avaliar seu crescimento. Estou reagindo com mais mansidão? Pergunte para você. Tenho maior disposição para perdoar? Minha vida demonstra maior santidade? Estou servindo com humildade? Minhas atitudes revelam mais amor? As pessoas conseguem perceber algo de Cristo em mim? Eu consigo ser o perfume de Cristo? Será que eu tenho cheiro de Cristo? Paulo vai dizer, mas nós somos o perfume de Cristo. Vamos lá. Para não ficar muito extensa, vivendo a graça no dia a dia. E mais ainda, nós vamos viver no dia a dia. Então, vejam bem, vai ter duas coisas. Primeiro, a graça, ela é manifesta-se trazendo a salvação. Só que ela continua atuando, ensinando a viver. Então, é diariamente. Então, ela vai agir como uma educadora. Quando vivemos pela graça, deixamos o julgamento e o orgulho, passamos a refletir mais amor, paciência, perdão, compaixão de Cristo em nossas atitudes diárias. E aí ela vai produzir uma maturidade. Então, olhe bem, a lei pode mostrar o que é certo e condenar a transgressão. A graça, além de oferecer perdão, ela vai conceder recursos, tá, espirituais para começar uma nova maneira de viver. Então, o que a graça vai ensinar? Sobriamente, né? Em relação a nós mesmos como domínio próprio, justamente em relação ao próximo, com integridade, e piamente em relação a Deus com reverência e devoção. Então, a graça muda a nossa forma de tratar as pessoas. Ela vai mudar o meu jeito de ser. Ela vai substituir a arrogância pela humildade, a condenação pela misericórdia, a impaciência pela perseverança, o ressentimento pelo perdão, a indiferença pela compaixão. Então veja, graça e perdão
Isso não significa, perdoar não significa considerar insignificante a dor sofrida, negar a necessidade de justiça ou estabelecer imediatamente uma confiança que foi quebrada. Não, 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 não. Não quer dizer isso, tá? Que você perdoou, que você se precisa de justiça. Por exemplo, alguém que comete um crime e aceitou Jesus, ele é perdoado, mas ele vai precisar responder por aquilo que ele praticou. Alguém que rouba alguém, e ele é perdoado, mas ele precisa restituir. Então é diferente. Então a graça vai produzir o quê? Maturidade. E maturidade produzida pela graça pode ser percebida quando resistimos ao pecado sem confiar apenas em mim. Nós reconhecemos nossos erros e sem tentar justificá-los. Recebermos correção do Espírito Santo de uma palavra, de uma pregação com humildade, a servirmos sem exigir reconhecimento. Nós perseverarmos mesmo quando os resultados demoram. E às vezes demoram. É tratar com misericórdia aqueles que ainda estão amadurecendo. Essa é a graça. E aí nós vamos para o nosso... Esse é o crescimento na graça. Então nós precisamos manter esse equilíbrio importante aí. Dependência da graça não significa falta de responsabilidade, tá? Pense bem nisso. Vamos para o nosso segundo subtópico. Quando devemos nos achegar ao trono da graça? Esse aí é o nosso momento necessário. Quando que nós vamos chegar? Quando você está fraco, cansado, enfrentando tentações, angustiado, com medo, necessitando de direção, arrependido por uma queda, sobrecarregado, por responsabilidades, por culpas, medos, traumas, precisando de força para perseverar. É aí que você vai se aproximar. Aí vem a resposta de Deus. A misericórdia, a compaixão diante da sua miséria, da culpa, da fragilidade que nós temos. É por meio dela, da misericórdia, que nós vamos receber. Não vamos receber condenação, mas vamos receber socorro. E aí a graça é o favor ativo de Deus. E o que isso produz? Olha aí, a certeza do Cristo. O trono da graça permanece aberto. Então, socorro no tempo certo, momento oportuno. Vai indicar que assim, é um auxílio apropriado para a ocasião que nós estamos vivendo. Deus não chega atrasado. Tem até um hino aí que diz, ele tarda, mas não falha. Não, ele não tarda. Se ele tardar, nós estamos mortos. Ele vai chegar no tempo correto de te socorrer. Salmo 46, tem um programa de rádio na Manancial, eu preguei sobre isso, sobre o Salmo. Deus é o nosso refúgio, socorro bem presente na angústia. Então, vejam, nesse momento que você se condena, nós vamos entender que ele vem o auxílio, o socorro, a certeza de Cristo, que o sacrifício remove a culpa, o caminho que nos conduz ao Pai, é o sumo sacerdote que se compadece, é o intercessor que permanece diante de Deus por nós. Isso é maravilhoso. E aí nós vamos para o nosso terceiro e último subtópico, que recebemos ao nos aproximarmos do trono da graça. Está aí, misericórdia, perdão, fortalecimento, capacitação para viver em santidade, os meios da graça, palavra, oração, jejum, adoração, comunhão e o Espírito Santo. Então nós precisamos depender da graça, da conversão ao amadurecimento espiritual. Toda a vida cristã depende da graça de Deus. A palavra de Deus revela o seu caráter, é através da palavra de Deus que nós vamos conhecer Ele, é através da palavra da oração, do jejum, de chegarmos mais perto dEle, da adoração, da comunhão, enfim, nós dependemos totalmente da graça. Nós dependemos exclusivamente da graça, na conversão para sermos reconciliados, na santificação para vencermos o pecado, no serviço para cumprirmos a nossa vocação, nas provações para perseverarmos, na comunhão para amarmos e perdoarmos até o fim,
para permanecermos fiéis. É essa nossa dependência, essa nossa, como se diz assim, é a nossa necessidade extrema, né? Então o cristão maduro, ele compreende cada passo da graça. Ele entende, ele se mantém firme, não porque ele é alguém, mas é porque o Espírito Santo fez nele morada. Essa é a verdade. Então eu quero fazer as duas últimas perguntas. Qual desses meios da graça você tem negligenciado na sua caminhada? Pergunte para você. E a segunda, tenho procurado o trono somente para receber alívio ou também para encontrar capacitação para obedecer e fazer a vontade de Deus? Esse é o mais importante. Então nós nos aproximamos do trono, recebemos misericórdia para a nossa miséria, perdão para a nossa culpa, fortalecimento para a nossa fraqueza e capacitação para uma vida santa. Deus nos comunica isso. Ele é um ser que cuida de nós através da sua palavra. Ele é um ser que cuida de nós através do Espírito Santo. E nós precisamos do seu cuidado. E onde nós vamos conseguir? Palavra, oração, jejum, adoração, comunhão, tudo isso para nos aproximarmos do seu trono. Vamos para a nossa conclusão? A graça de Deus é o alicerce da nossa fé, o poder que nos sustenta e transforma. Sigamos crescendo, vivendo e anunciando essa graça que alcança todos os povos. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Querido e amado Deus, Pai eterno, nós te agradecemos, Senhor, por este momento maravilhoso de aprendizado. Obrigado, Senhor, pelo teu Espírito Santo, que ele possa agir sempre na minha vida, que eu seja sempre dependente da tua graça, do teu amor, da tua misericórdia, Senhor, que o teu nome seja glorificado em todos os momentos da minha vida. Assim nós oramos em nome de Jesus, e quem concorda diz amém. Shalom Vraha, Lehitraot, até a próxima, se assim o Eterno nos permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.